Muito boa tarde, nós estamos iniciando mais uma live JR que é transmitida pelas plataformas do r7.com e pelas redes sociais do Jornal da Record. Ela também está disponível no Play Plus e no YouTube. E será exibida logo mais a partir das 18 horas e 10 minutos no canal de notícias da Record News. O tema de hoje é a crise no Afeganistão. E para debater sobre isso, nós temos dois convidados especialistas no assunto. Samuel Feldberg, doutor em Ciências Políticas pela USP, pesquisador do Centro Dayan da Universidade de Tel Aviv e diretor do Conselho Acadêmico do Stand With Us Brasil. O outro nosso convidado é o Felipe Loureiro, que é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia do Mundo. Muito bem-vindo, professor. Obrigado, Celso. Um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. E aqui comigo está o repórter que por vários anos, quase 2 décadas, cobriu muitos eventos políticos no Oriente Médio. Herbert Moraes. Bem-vindo, Herbert. Oi, Celso. Obrigado. Vamos lá. Eu lembro que os internautas poderão participar enviando as suas perguntas pelas nossas redes sociais aos nossos convidados. Muito bem. Após 20 anos de ocupação e com a retirada de tropas americanas e da OTAN, o grupo extremista islâmico Talibã voltou a assumir o poder. O país vive uma crise humanitária desde a semana passada, com milhares de pessoas tentando chegar ao aeroporto de Cabul para deixar o país. Membros da chamada rede Haqqani estariam invadindo casas e matando dezenas de pessoas. Eu pergunto ao professor, é a retomada do poder naquele país de um grupo terrorista que pode voltar a ameaçar o mundo como há 20 anos atrás? Olha, Celso, de fato é muito preocupante. O Talibã está assumindo o poder no Afeganistão. O Talibã, ao longo desses últimos 20 anos de intervenção norte-americana e de países da OTAN no país, ele manteve vínculos, orgânicos com grupos terroristas, inclusive grupos que foram responsáveis pelos ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, como é o caso da Al-Qaeda, de Osama Bin Laden. Então, não há dúvida, apesar do discurso de algumas lideranças do Talibã atualmente afirmar que eles teriam aprendido e, portanto, fariam diferente, não manteriam as mesmas colaborações e vínculos com grupos terroristas, tal como o fizeram no período em que eles estiveram no poder no Afeganistão entre 1996 e 2001, infelizmente, os indicadores que nós temos mostram o contrário e eu, portanto, imagino que a situação vai sim se transformar no médio e longo prazo numa situação perigosa para o sistema internacional. Professor Dr. Samuel Feldberg já retomou o contato. Muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado por participar da nossa live. Obrigado pelo convite. Professor Samuel, vou fazer uma pergunta para o senhor, que acabou de chegar. Quais são as consequências para o povo afegão da volta do Talibã ao poder e por que não houve resistência no país? Por que o exército abandonou tudo e fugiu? Por que não houve resistência? Obviamente, as consequências para uma boa parte do povo afegão vão ser trágicas. Eles já experimentaram um governo do Talibã e todos aqueles que não aceitam o comportamento ditado pela Sharia, pela lei islâmica, certamente vão pagar um preço, todos aqueles que estiveram envolvidos em 20 anos de um governo relativamente democrático, quando consideramos os parâmetros da região, certamente vão ser vistos pelo Talibã como inimigos desse novo governo. Agora, eu acho importante tentar entender a posição dos americanos que decidiram se retirar do Afeganistão por chegarem à conclusão de que é impossível impor uma ordem americana a partir de fora. Se uma parcela significativa da população afegã não está disposta a se engajar na luta para impedir o retorno de um governo como o do Talibã, certamente os Estados Unidos e as potências europeias que estiveram envolvidas nesse esforço de reconstrução da nação não têm condições de fazer isso. Nós vimos isso acontecer anteriormente na Somália, nós vimos a retirada americana do Vietnã na década de 1970,
os americanos estão progressivamente aprendendo uma lição. Esses valores não podem ser impostos e é uma tragédia para todos aqueles cidadãos afegãos que gostariam de viver num mundo mais democrático e não vão ter condições com a retomada de um governo fundamentalista islâmico como o do Talibã. Eu pergunto aos nossos convidados, nessas 2 décadas, os Estados Unidos gastaram mais de $1 trilhão no Afeganistão. Treinaram soldados e policiais afegãos e lhes deram equipamentos modernos. Mas todo esse investimento se mostrou ineficaz. Eles agora tomam posse de equipamentos que as forças de ocupação deixam por lá. Há, por exemplo, 20 e poucos aviões Tucanos da Embraer comprados pelos Estados Unidos para a Força Aérea Afegã. O Talibã volta ao poder mais bem equipado? Sem dúvida, Celso. Não há dúvida que eles voltam ao poder muito bem equipados, né? E aí acho que vale a pena fazer uma relação com a pergunta, né, do Herbert e o comentário colocado pelo professor Samuel, né? Ou seja, a forma absolutamente impressionante como o Talibã conseguiu, num curtíssimo espaço de tempo, controlar o país, né? Então acho que é importante lembrar para todos e todas que estão aqui nos acompanhando que em menos de 10 dias, né, ou seja, a primeira capital provincial que caiu nas mãos do Talibã caiu no dia 6 de agosto. Em menos de 10 dias, o Talibã conquistou todas as capitais provinciais e conquistou também a própria capital, Cabul, e como você bem disse, tomando controle, né, de um conjunto de equipamentos e investimentos militares que os norte-americanos e a OTAN, mas sobretudo os Estados Unidos, realizaram ao longo de 2 décadas. Qual que é a questão-chave que eu acho que vale a pena que a gente refletir, né? Durante o inverno afegão de 2020 e 2021, portanto, o que para nós seria o nosso verão aqui no Brasil, final de 2020, início de 2021, o Talibã começou a tomar controle das principais estradas do país. Isso acabou levando os postos militares e as principais cidades afegãs a se transformarem em verdadeiras ilhas, não havendo condições, né, do governo de Cabul oferecer apoio logístico, apoio estratégico para essas cidades e para esses postos militares. Quando os Estados Unidos deixaram efetivamente o Afeganistão no início de julho, a única forma de garantir apoio em combustível, alimentos, salários para os soldados que estavam nessas bases e nessas cidades era por meio de força aérea. Quando os Estados Unidos saíram no início de julho, literalmente essas regiões ficaram ilhadas e o Talibã foi gradativamente, por meio de ameaças, evidentemente, foi conseguindo a rendição dessas bases e aí gerou essa maré e esse rolo compressor que a gente identifica hoje. Professor, essa retirada ela aconteceria independentemente de qualquer presidente americano que estivesse no poder, ou fosse Trump ou agora Joe Biden, ela aconteceria de qualquer maneira e houve falha dos serviços de inteligência ao não prever essa tomada tão rápida do país pelo grupo terrorista? Sem dúvida nenhuma, a retirada dos Estados Unidos não é resultado de uma política do presidente Biden. Nós estamos vendo um processo que vem acontecendo há muito tempo com acréscimos de forças americanas em determinados momentos e depois uma nova retirada dessas forças, mas foi o presidente Trump que anunciou que os Estados Unidos sairiam do Afeganistão e, como foi muito bem colocado aqui, as forças de segurança não tinham condições de controlar o país. Historicamente, o Afeganistão é um conjunto de tribos ou grupos étnicos isolados, relativamente isolados, nos vários vales do país, e o governo central nunca foi um governo muito efetivo no controle dessas áreas. Então, o que nós estamos vendo é uma confirmação da incapacidade das forças de segurança do Afeganistão de controlarem o país, e essa foi a proposta americana durante praticamente 20 anos, de alguma forma criar uma força que pudesse controlar o país. Como eu disse anteriormente, nós vimos os Estados Unidos tentarem fazer isso antes. A retirada dos Estados Unidos do Vietnã em 1975 nada mais foi do que
a constatação do fracasso da doutrina Nixon de que os sul-vietnamitas não eram capazes de controlar o seu próprio destino sem a presença de tropas americanas. Agora, em relação aos armamentos que estão lá, eu acho que o exemplo que nós podemos ter da história é o que aconteceu no Irã, com a tomada do poder pelos ayatolás. Lá também, toda a Força Armada iraniana era baseada em equipamentos americanos, na época os mais sofisticados do mundo, e os iranianos aprenderam muito rápido que não adianta ter um avião de última geração se os pilotos identificados com o antigo governo decidem abandonar o país. Então, blindados, tanques, tropas ou equipamentos terrestres, eventualmente vão poder ser imediatamente utilizados pelo Talibã, mas equipamentos mais sofisticados necessitam de operadores qualificados que talvez não se proponham a colaborar com o Talibã e colocar suas famílias em risco. Celso, eu só queria complementar essa pergunta aqui para o professor Felipe Loureiro. A questão deles estarem ali durante 20 anos, o que justifica, além da segurança, a presença americana no Afeganistão durante 20 anos, gastos de $1 trilhão, a morte de vários americanos? O que significa essa presença durante 2 décadas e do dia para a noite decide-se sair e abandonar tudo? O que significa isso? Olha, Herbert, na verdade, o grande objetivo norte-americano, como já foi colocado pelo professor Samuel, era tentar estabelecer no Afeganistão um governo nacional minimamente estável, né, e que, sem sombra de dúvida, por os padrões regionais relativamente democrático. Importante salientar aqui que foi criada uma Constituição, estabeleceram-se eleições regulares, né, presidenciais e parlamentares. Só que o problema é que em nenhum momento a insurgência do Talibã foi de fato controlada, né? Você teve, principalmente nos 5 primeiros anos, ainda na administração Bush, né, você teve realmente um controle maior, mas principalmente de 2006 para frente e, sobretudo, durante a administração Obama, que decidiu ampliar significativamente o número de tropas norte-americanas no Afeganistão, a resistência do Talibã foi ganhando capilaridade, foi ganhando força. Evidentemente que a gente não está falando de uma resistência massiva, mas a gente está falando de um grupo, né, de pessoas que é extremamente vinculada a uma determinada perspectiva fundamentalista do Islã, que acredita piamente na sua missão em colocar em prática, né, essa perspectiva. Um país que está há mais de 40 anos, acho que é importante deixar isso bastante registrado, mais de 40 anos vivendo guerras praticamente ininterruptas, desde a intervenção soviética no Afeganistão em 1979, então infraestrutura destruída, falta de perspectiva de vida, e aí, obviamente, o objetivo norte-americano era criar um país minimamente estável. Uma vez que a insurgência do Talibã não foi vencida, eles foram se mantendo no poder, até as eleições do Trump, e aí sim, o Trump colocou a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão como um objetivo central, não conseguiu entregar isso no final do seu mandato, mas o Biden, na verdade, é que vai concretizar e concretizou isso. E vai pagar o pato. E vai pagar o pato. Eu aproveito as explicações do professor Felipe para perguntar o seguinte: por que o Afeganistão é estratégico naquela região? E quem dentro do mundo islâmico dá suporte ao Talibã? Por exemplo, o Catar. Qual o interesse? O Afeganistão é estratégico por causa da sua localização e se tornou um elemento da política internacional por causa do abrigo que o Talibã deu ao grupo da Al-Qaeda e outras organizações que praticaram durante anos o terrorismo internacional. O ataque às Torres Gêmeas em setembro de 2001 não foi o primeiro ato do Al-Qaeda contra os Estados Unidos. Nós tivemos ataque ao SS Cole no Golfo de Aden, nós tivemos ataque às embaixadas americanas. Perdemos o áudio momentaneamente do professor Samuel. Eu posso complementar aqui, só fazer uma pergunta para o professor Felipe Loureiro. A gente viu aí a China, por exemplo, se colocando logo no primeiro dia em que o Talibã tomou ali a Cabul, reconhecendo o governo do Talibã para o Afeganistão.
a China entra como um personagem muito forte nessa saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Há um interesse também ao subsolo do Afeganistão, que é muito rico, né? A China tem interesse nisso também, e junto com a China vem a Rússia, vem Paquistão. Quais são os países que entram agora na jogada? Essa é uma pergunta muito importante e que complementa, de uma certa maneira, o que o Celso vinha colocando antes, né? O do porquê do Afeganistão ser tão estratégico, né? Ou seja, a localização do Afeganistão é absolutamente chave. A gente tem ali próximo ao Mar Cáspio, na Ásia Central, países que são muito ricos em termos minerais, né? Gás, petróleo, diversos tipos de minérios, e que precisam, evidentemente, exportar esses produtos, né? E para exportar esses produtos, principalmente para chegar no Índico, para chegar no Golfo Pérsico, tem que passar pelo Afeganistão. Então, do ponto de vista de localização, a gente está falando de um país muito importante, mas que também é rico, né? Você comentou, Herbert, muito bem, é um país do ponto de vista mineral bastante rico, né? De minério de ferro, de cobre, de lítio, né? Que é um mineral extremamente importante quando a gente pensa especialmente em baterias, né? De diversos equipamentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, nesse contexto, a China é, sem sombra de dúvida, não que o Paquistão e a Rússia também não se beneficiem, mas eu avalio que a China é, entre todos, aquele que assume um papel de protagonista agora com a saída dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Tanto é que o governo chinês já apontou muito claramente para a possibilidade de reconhecer o Talibã, de ampliar a ajuda para o Talibã para viabilizar a reconstrução do país, recolocar o governo do próprio Afeganistão sob o Talibã num circuito internacional mínimo, já que os Estados Unidos, a União Europeia, já anunciaram várias sanções contra o novo governo do Afeganistão. A questão chave para os chineses, fundamental, é que o Afeganistão sob o Talibã não pode colocar em risco os interesses vitais chineses na região. E o mais importante interesse vital chinês se chama Xinjiang, que se chama, né, o grupo dos uigures. Sim. Ou seja, há grupos uigures, né, que, na verdade, defendem a independência da região, e o Talibã não pode, de forma alguma, abrigar, né, setores e militantes que, para a China, são considerados terroristas. O Talibã não fazendo isso e aceitando, portanto, o manejamento chinês, né, de vários investimentos que vão passar cada vez mais a migrar para a região, a tendência é que a China seja a grande beneficiária do que está acontecendo agora ali no Afeganistão. Celso. O professor Samuel já recuperou o sinal aí, eu gostaria de dar o espaço para ele complementar a importância religiosa do Afeganistão para o mundo islâmico. Então, como eu dizia, os atentados do 11 de setembro foram o ápice de um processo de abrigo da Al-Qaeda pelo Talibã, e o interesse primordial dos Estados Unidos com a invasão do Afeganistão foi eliminar essa ameaça de possibilidade de atentados terroristas, como o Felipe colocou muito bem. Na época da invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, ela foi feita no mínimo, com a conivência da China e da Rússia, que poderia ter sido uma surpresa, como eles aceitam tropas dos Estados Unidos praticamente no seu quintal, mas os Estados Unidos e a coligação ocidental, o que estavam fazendo era o trabalho para eliminar uma ameaça, como o Felipe colocou muito bem. Os chineses percebem do fundamentalismo islâmico influenciando a minoria uigur no Xinjiang, e também os russos têm um problema no Cáucaso com a minoria, ou a maioria muçulmana naquela região, e que representou durante muitos anos uma ameaça à estabilidade da Rússia. Então, se o Talibã se comportar em termos de política externa e não apresentar elementos que sejam percebidos como ameaça, especialmente pelos seus vizinhos imediatos, eu realmente temo pelo bem-estar da população afegã, porque o mundo não vai se preocupar com o que o Talibã está fazendo com sua própria população. A questão e o conceito da responsabilidade em relação à população interna certamente não vai ser defendido nem pela ONU, nem pelas principais potências mundiais, infelizmente. Nós vamos aqui abrir espaço, Herbert, só um momentinho, para os internautas. A Luciana Oliveira, através do Instagram do R7,
Ela diz, sou do Mato Grosso, Nova Chavantina. Em algum momento houve paz completa no Afeganistão com o Talibã? Vocês já explicaram isso, né? A Negra Risa, também pelo Instagram, nos cumprimenta aqui e diz assim, é terrível o que está acontecendo no Afeganistão. Eu, como mulher, me coloco no lugar dessas mulheres e mães desesperadas. Por que esse tratamento para as mulheres? Vocês se arriscam a explicar o fundamentalismo islâmico com relação à proibição de uma série de limites às mulheres? É uma pergunta difícil, né? Mas parte de uma perspectiva muito estrita da Sharia e que é uma perspectiva certamente não contemplada e não mantida, né, por uma amplíssima maioria dos muçulmanos, de que a mulher, na verdade, ela representa muito mais uma espécie de distração para o homem, que o homem significa, de fato, né, a liderança, tanto dentro da família, quanto é o único que teria condições de ocupar o espaço público, e que, portanto, para trilhar o caminho de Deus, seria necessário garantir algumas restrições, né, para as pessoas do sexo feminino. Mas acho que é muito importante ressaltar aqui, Celso, que essa é uma perspectiva muito estrita, né, e, ao mesmo tempo, muito minoritária, eu diria, né? A grande maioria dos muçulmanos não vê as mulheres dessa maneira e não trata as mulheres dessa forma. Mas queria também complementar uma coisa que o professor Samuel muito bem colocou. Se de fato a situação se estabilizar, né, e você tiver tanto China quanto Rússia, Paquistão, crescentemente dando legitimidade, reconhecimento ao regime do Talibã e, portanto, viabilidade para o país, né, dentro da economia internacional, a situação das pessoas que vivem no Afeganistão vai acabar sendo esquecida pela comunidade internacional e violações graves de direitos humanos que muito provavelmente ocorrerão vão sair das manchetes, o que é algo muito preocupante e muito triste. Como esteve esquecida, né, durante décadas, durante a invasão soviética e depois até os atentados de 11 de setembro, né? Até então, sabia-se muito pouco o que acontecia ali sob o governo do Talibã no Afeganistão. Não é isso, professor? Perdeu o sinal novamente. Perdeu o sinal. Professor Loureiro, eu gostaria de complementar uma outra pergunta sobre o grupo Haqqani. Hoje, o porta-voz do Talibã disse que o grupo, a partir de hoje, é o responsável pela segurança de Cabul. Eles são 10 mil combatentes que estão ali dispostos, então, a manter a segurança, a qualquer custo, da região, da capital afegã. Ali dentro a área do aeroporto e da embaixada americana ainda é dominada pelos americanos. Existem ali, acho que 2.500 soldados ali protegendo aquela área ali. O fato de, agora, a gente pode estar falando agora, houve tiroteio ali na porta do aeroporto há algumas horas. Essa convulsão que está acontecendo ali, agora colocando os Haqqani como protetores ali da cidade, não há um barril de pólvora ali entre o aeroporto com os americanos? Pode haver, por exemplo, um atentado terrorista ali próximo ao aeroporto para prejudicar a presença americana ali? Olha, Herbert, é uma situação tão instável que eu diria que é quase que impossível nesse momento a gente conseguir prever alguma coisa. O que a gente sabe é que os Estados Unidos controlam o perímetro mínimo, né, dentro do aeroporto, mas deixaram claro que eles não têm condições de garantir a segurança das pessoas para chegar até o aeroporto. Isso a gente está falando, Herbert, mesmo de cidadãos norte-americanos, cidadãos de países de membros da OTAN, quiçá, obviamente, afegãos que foram colaboradores dos Estados Unidos, colaboraram sendo intérpretes, colaboraram prestando serviços. Então, de fato, é uma situação muito difícil, e apesar do Talibã afirmar que não quer, né, e não estabeleceria vingança contra aqueles que colaboraram, todos os relatos, né, mais sérios que a gente vem recebendo do Afeganistão estão mostrando o contrário. Inclusive, tem um relatório confidencial que foi compartilhado junto à ONU recentemente, nos últimos dias, que mostram que o Talibã já está ameaçando as famílias das pessoas que tiveram vínculo com o governo afegão vinculado aos Estados Unidos, né? Demandando que essas famílias digam onde está o paradeiro dos seus familiares, que eles estão olhando e analisando documentos do Ministério de Defesa, dos serviços de inteligência do antigo governo afegão para verificar quem eram essas pessoas para puni-las.
Então, de fato, é muito difícil a gente conseguir prever o que pode acontecer. Mas eu não descartaria uma tragédia humanitária no curtíssimo prazo, Herbert, sem querer ser alarmista aqui, a ideia não é essa, mas eu não descartaria uma tragédia humanitária no curtíssimo prazo na situação que está em Cabul. É uma coisa grave. Você teve, inclusive, uma foto recente ontem, de um vídeo ontem, de uma criança, aparentemente um recém-nascido, sendo levado, né, por acima do muro, sendo pego por um soldado norte-americano. As cenas que a gente viu das pessoas se jogando, na verdade, no avião, na asa do avião e caindo do avião. Enfim, tudo, infelizmente, pode acontecer em Cabul, nesse contexto tão instável que a gente está vendo lá. A gente não tem um nome representativo desse novo movimento, desse novo governo, né? Não está formalizado um governo. Vocês acreditam que seja quem o líder, digamos assim, hoje do Talibã, que possa se expressar e ter respaldo internacional? A liderança, não sei se o professor Samuel já retornou, mas a liderança... Não retornou, não. A liderança do Talibã hoje, Celso, que inclusive estava presente na negociação dos acordos de fevereiro de 2020, durante ainda o governo Trump, né, para iniciar o processo da retirada das tropas, é o Abdul Baradar, que inclusive o Baradar parece que vai ser uma figura de relevo, né, nesse futuro governo do Talibã, que por enquanto ainda você tem algumas mensagens de que esse governo do Talibã seria um governo de coalizão, que o Talibã estaria disposto, né, a colocar forças políticas mais heterogêneas para participar desse governo. Mas, apesar disso, eu diria que não há nada garantido. Mas uma das figuras centrais é o Abdul Baradar. Agora, ou ele não tem poder, ou ele, desde o acordo de Doha, já blefou, né? Quando pedia a retirada das tropas americanas, o país está nesse caos de hoje. Sem dúvida. Ou seja, é importante deixar bem claro que o Talibã é um movimento também descentralizado e que é muito difícil para determinadas lideranças, especialmente para aqueles que combatem no dia a dia há anos, né, para que eles deixem o seu radicalismo de lado a fim de seguir o que muitas vezes são negociados em países distantes em condições completamente diferentes. Então você tem toda a razão. Tanto é que os relatos que a gente tem hoje é de administrações completamente diferentes em diferentes cidades. Em algumas cidades a gente tem uma posição muito mais dura no que se refere ao trato de minorias, ao trato de mulheres, e em outras regiões uma situação relativamente mais moderada e, portanto, próxima a esse discurso público do Talibã de que haveria moderação. Então, de fato, essa descentralização e heterogeneidade é uma marca, digamos assim, do movimento do Talibã. Hoje, eu diria que vai ser uma marca desse futuro governo. Pois é, eu tenho aqui os 5 itens que foram costurados durante a negociação com o ex-presidente Trump, os itens que estariam ali naquele contrato para diferenciar do regime medieval imposto ao Afeganistão de 96 a 2001. Os itens são os seguintes: manutenção dos direitos humanos, em especial das mulheres, fim do tráfico de ópio, fim do jihadismo contra outros países e a segurança de embaixadas e organismos internacionais. É tudo balela, né? Quer dizer, isso aqui não vai ser cumprido. É muito difícil. Como é que você cumpre isso, Herbert? A partir do momento que você já não tem mais, as tropas no chão, efetivamente. O Talibã pode muito alegar que várias manifestações sobre violações de direitos humanos, na verdade, faz parte de uma teoria conspiratória contra o regime, não reconhecer essas violações, impedir uma imprensa livre que garanta que um fluxo de informações ocorra no país. Então, de fato, é muito difícil garantir que essas condições sejam estabelecidas. Agora, é importante também colocar, um dos pontos daquele acordo era de que o Talibã deveria entrar em negociação com o governo afegão do Ashraf Ghani, o presidente Ghani, que fugiu do país no último domingo, e que acabou levando a tomada do poder pelo Talibã. Eles abriram, de fato, a negociação. O Baradar, que eu mencionava anteriormente, essa face pública, digamos assim, a principal liderança, pelo menos em termos públicos, do Talibã, estava lá no Catar, estava em Doha, fazendo negociações com os líderes do governo afegão que foi derrubado. Agora, o acordo norte-americano, Herbert, não previa a chegada de um acordo efetivamente entre o Talibã e o governo do Afeganistão. Previa abrir negociações. Abrir negociações eles abriram. Agora, efetivamente chegar a um acordo, eles não chegaram. Agora, então foram ingênuos?
Eu diria, Herbert, que houve um desejo muito grande da administração Trump de tirar as tropas norte-americanas do país antes de chegar ao término do governo Trump no início deste ano, no início de 2021. E eles fizeram de tudo. Na verdade, não foi uma negociação. Eu não vejo como uma verdadeira negociação. Havia um claro interesse norte-americano em sair, o Talibã jogou com esse interesse, fez algumas promessas, como você bem elencou, no acordo, mas o interesse norte-americano é que determinou a negociação, né? E no final das contas foi isso que aconteceu. O Trump não conseguiu retirar até o final do seu governo, mas esse acordo representou isso, uma saída unilateral e não negociada. Professor Samuel Feldberg está de volta. Eu pergunto o seguinte, veteranos de guerra dos Estados Unidos fazem a comparação com Saigon, com Vietnã, né? Houve, digamos assim, uma falsa impressão por parte dos militares do Pentágono com a situação no Afeganistão? Perdemos o professor Samuel? Novamente. Lamentavelmente, ele está tendo problemas de conexão. Eu encaminho a pergunta ao Felipe Loureiro, por favor. Não há dúvida, Celso, que há uma semelhança muito grande quando a gente vê o que aconteceu no Vietnã e o que está acontecendo agora no Afeganistão, né? Os Estados Unidos lutaram uma guerra no Vietnã por mais de uma década, né? Diversos tipos de presidentes norte-americanos, né? Desde o Kennedy, o Lyndon Johnson, o próprio Nixon, assumiram o conflito, né? Fizeram um acordo em que supostamente o governo do Vietnã do Sul estaria minimamente assegurado e alguns anos depois o Vietnã do Norte tomou controle do país. Agora, é interessante, Celso, que há uma diferença interessante, crucial entre esses dois momentos, né? O acordo entre os Estados Unidos e o regime do Vietnã do Norte, o regime comunista do Vietnã do Norte, foi feito entre 72 e 73. Né? E Saigon, o Vietnã do Sul, resistiu por alguns anos. Então, houve uma diferença temporal, digamos assim, entre o acordo feito entre os Estados Unidos e os vietnamitas do Norte, os vietnamitas, né, comunistas, e a queda do regime do Vietnã do Sul. No caso do Afeganistão, foi imediato. Né? No ponto de vista oficial, o presidente Biden afirmou que os Estados Unidos deixariam o Afeganistão dia 11 de setembro de 2021. 11 de setembro nem acontece, a gente nem chegou em 11 de setembro. E apesar de não ter chegado nessa data oficial, o Afeganistão já está sob controle do Talibã. Então, do ponto de vista da opinião pública global, essa situação é ainda mais traumática, né? Porque não houve praticamente diferença temporal entre a saída das tropas norte-americanas e a derrubada a jato, né, relâmpago do governo afegão deixado pelos Estados Unidos, diferentemente do que aconteceu com o Vietnã. Professor, o mundo vai assistir calado, quieto, essa tomada do poder aí pelo Talibã no Afeganistão, essa saída constrangedora dos Estados Unidos? Existe a possibilidade, por exemplo, de uma coalizão internacional tentar tirar o Talibã do poder ou isso está descartado? Herbert, essa pergunta atende a demanda aqui do Wellington Portela de Souza. Cadê os direitos humanos internacionais? Cadê as ações contra essas atrocidades pela ONU? É isso mesmo. Duas questões-chave, né, que estão profundamente conectadas, né? Ou seja, existe possibilidade de uma coalizão internacional, Herbert? Acho muito, muito difícil, né? Ainda mais se China, Rússia reconhecerem o governo do Talibã, o próprio Paquistão também, que tem vínculos orgânicos, né, com a constituição do Talibã lá em meados dos anos 90, também reconheceu o regime do Talibã. Acho muito difícil imaginar, né, dois países como Rússia e China, que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que têm direito de veto, né, no Conselho de Segurança da ONU, permitir uma coalizão internacional atuando ali muito próxima à sua região. Agora, você me pergunta, o mundo vai assistir calado? Os Estados Unidos, a União Europeia, tendem a impor sanções econômicas, né? Os Estados Unidos ainda são muito poderosos do ponto de vista dos efeitos que as suas sanções podem trazer para isolar determinados países. Vide o caso do Irã, né, que sofre com sanções econômicas norte-americanas já há anos por causa do programa nuclear iraniano, mas sanções econômicas são insuficientes para dobrar um regime e modificar uma política de um regime. Então, infelizmente, apesar de elas terem algum tipo de efeito, me parece que esse efeito ele é insuficiente para fazer uma mudança importante no regime. E aí entra na pergunta que foi muito bem colocada pelo que o Celso trouxe, né, pelo espectador, né?
muito bem colocada, porque cadê os direitos humanos? Né? Ou seja, como é que vai ficar o discurso norte-americano, por exemplo, com relação aos uigures, a minoria uigur em Xinjiang, na China? Os Estados Unidos fazem uma defesa, né, de que a China desrespeitaria direitos humanos dos uigures, que desrespeitaria direitos humanos em Hong Kong, né, por exemplo. Como é que fica a credibilidade norte-americana em criticar a política de direitos humanos dos chineses se os norte-americanos abandonaram os afegãos à própria sorte desta maneira? Né? Então, a credibilidade internacional norte-americana sai profundamente arranhada dessa história, profundamente arranhada. O professor Felipe Loureiro disse que não teremos de imediato uma atuação dos organismos internacionais de direitos humanos. E aí tem a pergunta aqui da Ellen Rita Honorato de Moraes, pelo YouTube do Jornal da Record. E o terrorismo? Será que novos atentados virão? E aí, então, haveria manifestação dos organismos internacionais? Professor Samuel, está de volta, professor? Vamos tentar. Estou me sentindo em Cabul, em termos de internet. Por favor. Sem dúvida nenhuma, a questão do terrorismo é aquela que motiva os interesses vitais das grandes potências. Se o Talibã eventualmente vier a promover atividades dos grupos terroristas, certamente vai haver uma reação e, como mencionei antes, provavelmente de comum acordo com China e Rússia, que têm a mesma preocupação com o fundamentalismo islâmico. Agora, organismos como a ONU certamente não vão se engajar na proteção dos direitos humanos da população afegã. Nós vemos a composição dos organismos que são responsáveis pela defesa dos direitos humanos na ONU e parece uma piada de mau gosto quando um governo como o da Síria supostamente poderia participar da defesa de direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Esses equipamentos, por exemplo, que ficaram no Afeganistão, armamentos, etc., isso aí é constrangedor para o Pentágono, obviamente, porque deixou isso aí para o exército afegão, que abandonou tudo isso, mas também é um perigo para que sejam vendidos para outros grupos terroristas, né? Já que o Talibã tem que fazer dinheiro. E aí esses equipamentos podem ser vendidos ali nas fronteiras para outros grupos terroristas. Eu pergunto para os dois professores, por favor. Sem dúvida, é muito preocupante, né? Eu diria que o que a gente está assistindo neste momento é o fim da era americana ali no Afeganistão e a sua influência no entorno, né? É um momento histórico semelhante a 1959 aqui em Cuba, né? Em que Cuba deixa de estar na esfera norte-americana. Como bem lembrado pelo professor Samuel em outra resposta, é um momento semelhante à Revolução dos Ayatollahs lá no Irã em 1979. O Irã era muito vinculado aos Estados Unidos antes da Revolução Teocrática de 79, e o Afeganistão está caminhando para a mesma coisa, para um país que vai sair da órbita norte-americana e, portanto, no médio prazo, talvez no curto prazo a gente ainda não veja isso, por causa da necessidade de legitimidade mínima do Talibã internacionalmente, né? E é óbvio que ampliar o perigo terrorista é algo que criaria problemas da relação do Talibã com a Rússia, com a China, entre outros, mas no médio prazo é muito difícil imaginar o que um regime como o do Talibã, com os recursos que acabou acumulando de 20 anos de ocupação norte-americana, pode fazer. A pergunta da Nath Lee, pelo Instagram do Jornal da Record. Essa situação que acontece no Afeganistão pode respingar alguma coisa para o Brasil? Professor Felipe. Olha, pode respingar a depender de como o Brasil, né, vai atuar. É óbvio que as relações são muito diferentes. O Brasil não tem uma política, digamos, tão forte, ativa, né, na região da Ásia Central, né? Agora, se o Brasil, né, e o governo brasileiro tem uma relação mais próxima com os Estados Unidos, mantiver uma relação muito próxima com os Estados Unidos que represente ou que seja entendido pelo Talibã como sendo um alinhamento automático, eu diria que isso pode gerar algum tipo de instabilidade. Mas obviamente, eu imagino que isso é algo, né, envolve muitas conjecturas, muitas hipóteses. O Brasil, pelo fato de não ter uma política tão ativa na região, certamente tende a estar minimamente protegido.
Mas é claro que, a depender de como o Brasil vai se posicionar, mesmo em órgãos internacionais, se muito colado com os Estados Unidos, isso pode ser identificado pelo Talibã e acabar afetando, né, a própria política externa brasileira e, eventualmente, né, o nosso próprio território, a nossa sociedade. Mas eu acho que isso é uma conjuntura realmente muito distante. Muito bem, eu tenho a lamentar a participação fracionada do professor Samuel Feldberg, doutor em Ciências Políticas pela USP, pesquisador do Centro Dayan da Universidade de Tel Aviv, aqui na nossa live JR. Agradecer as informações, a participação do professor Felipe Loureiro, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Muito obrigado pela participação, professor. Obrigado eu, Celso, Herbert, sempre um prazer estar com vocês. E agradeço a participação do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Obrigado, Herbert. Obrigado, Celso. Obrigado, professor. A Live JR volta na próxima sexta-feira. Muito obrigado e até lá. Tchau.